Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência a ler o livro Direita e Esquerda na Literatura do Alfonso Berardinelli. Então, vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, eu sei que eu tô sumidinha aqui do canal, mas é por um bom motivo. Tô botando a minha vida em ordem, colocando as coisas no lugar e também planejando vídeos aqui pro canal. Então, tem bastante vídeo que eu vou gravar todos hoje, então você vai me ver com a mesma roupinha nos próximos vídeos, tá? E assim, também eu tô aqui na minha casa, ainda não estou na minha, no meu ambiente, né? No ambiente que eu costumava gravar. Eu costumava gravar na frente da minha estante, eu não estou ainda na frente da estante de novo, porque a gente ainda está em construção. Na verdade, eu falo que a gente está em construção aqui em casa, mas é porque a gente está instalando os móveis que vão ficar móveis sob medida, né? E aí você tem que instalar certinho na parede. Então, assim, ainda tá rolando muito barulho. Então, se você escutar algum barulho aí, é a instalação dos móveis sendo feita hoje. Apesar de hoje ser sábado, a gente ainda tá com o pessoal aqui instalando os móveis. Então é isso. Se você escutar algum barulho, é a instalação dos móveis, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse livro que, assim, é um livro sobre estudo. E ele não fala só, aqui que tem o título, eu acho essa edição a coisa mais linda do mundo, eu acho maravilhoso o trabalho gráfico da editora Aimee, eu acho assim, um capricho, sabe? As capas são lindas, o livro, ele é um livro menorzinho, assim, os livros deles geralmente são livros de bolso, mas a arte é linda demais. Vou até pegar aqui no comecinho pra ver se a imagem de capa é da Júlia Geiser. Júlia, você fez um trabalho maravilhoso, essa capa é linda demais, demais, demais. E pra não, né, tirar toda a beleza que tem essa capa, eles colocam o título aqui atrás. O livro Direita e Esquerda na Literatura, ele não vai falar só sobre esse assunto, tá? O livro, ele traz, na verdade, 8... não são artigos, mas 8 textos do autor do livro, né, do Alfonso, e eu vou ler para você o título de cada um desses textos. Então, cada capítulo é um texto diferente, de temas diferentes. Na verdade, o capítulo 1 e o 2, né, o texto 1 e o texto 2 são sobre o mesmo tema, mas os outros são sobre temas diferentes, todos eles tendo a ver com literatura. Aí o capítulo 1 é uma entrevista, o capítulo 2 são 3 tipos de intelectuais, capítulo 3, escritores e política, capítulo 4, direita e esquerda na literatura, que é o capítulo que dá nome ao livro, capítulo 5, como ensinar literatura moderna, capítulo 6, onde foi parar a indústria cultural, capítulo 7, o equívoco místico e o capítulo 8, pós-modernidade e neovanguarda. Então, assim, pessoal, eu gostei muito dos textos de 1 a 6. O 7 e o 8 eu achei assim meio tipo, né? Eu nem marquei nada assim de interessante nos últimos 2 textos, mas eu achei brilhante o capítulo 1, né, o texto 1, que é uma entrevista, e eu achei esse texto maravilhoso, porque é como se ele tivesse, como se o autor, na verdade não é como se o autor inventa essa entrevista, dá pra ver, porque não tem nome de ninguém, é um entrevistador e um intelectual conversando. Então esse intelectual tá dando uma entrevista para um jornalista ou um entrevistador, não tem especificado aqui no texto se, assim, qual é a profissão desse entrevistador, se ele é um jornalista, se ele é sei lá, quem que é esse entrevistador? Não sabemos. E quem que é esse intelectual? Também não sabemos. Mas a conversa dos dois é muito, muito, muito interessante, porque eu senti que o autor, né, que o Alfonso, ele escreveu esse texto ironizando o que é ser um intelectual. Porque logo no começo, a primeira pergunta do entrevistador é assim: desculpe minha indiscrição, gostaria de saber do senhor o que são os intelectuais, o que é um intelectual? O senhor é um intelectual, ao menos essa é a impressão, ou não? Tipo assim, então ele já começa perguntando pro intelectual, tipo assim, o que é realmente que você faz da vida? Tipo, o que é um intelectual? Aí o intelectual responde: como o senhor pode ver, já essa questão é um problema.
Aceitando o fato de que eu seja um intelectual, eu deveria saber o que sou. Parece-me que estamos diante de um famigerado conhece-te a ti mesmo. Eu deveria possuir uma plena consciência de mim mesmo e, além disso, fazer dessa consciência um objeto de conhecimento. Eu estou entediando o senhor? Mas, tipo, ele começou a dar uma breve explicação do que é um intelectual, ele já tá tipo assim, eu acho que eu tô entediando essa pessoa. Você tá entediado? Aí o entrevistador, não, prossiga. Tipo, meio que não dando muita ideia. E aí o intelectual começa a falar várias coisas sobre o que é ou não ser um intelectual, mas eu senti que é tudo levado, assim, meio que de uma forma irônica. Ele meio que ironizando o que é... ironizando a pessoa que se auto-intitula um intelectual, sabe? Eu achei muito bacana. E aí, na página 12, o intelectual fala assim, olha, pessoalmente, não me sinto intelectual como categoria, como classe, grupo social interessante do ponto de vista político. Não gosto de alinhamentos, de tomar partido. Prefiro explicar a mim mesmo aquilo que se desenrola a indignar-me um dia sim e outro também. Quando se alinha, a pessoa acaba por se entrincheirar e deixa de considerar que o adversário também pode ter razão. Não sempre, mas às vezes. Eu achei essa fala do intelectual muito importante, porque é a linha que o autor, né, que o Alfonso vai seguir aqui no livro todo, que é essa coisa, eu acho que o Alfonso se botou aqui nessa fala como essa coisa de tipo assim, eu prefiro não escolher nenhum lado, nenhum outro, eu prefiro escutar as duas partes. E a partir daí, mesmo que o adversário, né, a pessoa, o lado que eu não simpatizo tanto, fale, pode ser que ao escutar esse lado que eu não apoio tanto, eu acabe percebendo que esse lado tem razão. Nem sempre esse outro lado tem razão, mas pode ser que alguma vez ele tenha, então ele prefere ficar ali no meio. Esse intelectual reflete um pouco a opinião do Alfonso, que é tipo assim, não se estabelecer fixamente de um lado ou do outro. E é isso também que ele fala no capítulo 4, quando ele vai falar de direita e esquerda na literatura. Aí ele continua, né, numa outra fala. Os intelectuais não são um grupo nem um partido da verdade. Estão aqui e ali, não têm poder. E se o procuram, colocam-se a serviço de quem os possui. Os intelectuais que querem usar uma declaração de filiação política como megafone perdem o sentido da voz, perdem a dimensão daquilo que são. Uma zona não muito central da geografia da sociedade. Então ele está aqui criticando os intelectuais que fazem escolhas declaradas políticas, no sentido de tipo assim, quando você procura, você estabelece para suas falas públicas, né, estar sempre de um lado e não ponderar os dois lados, você meio que perde a sua própria voz, o sentido de ser intelectual. E eu acho que o que o autor quis dizer com isso é que na opinião do autor, eu sinto que ele acha que um intelectual deveria ser uma pessoa que pondera sobre vários assuntos, que pondera sobre os assuntos, né? Que é uma pessoa mais comedida e não uma pessoa que radicaliza os assuntos, que puxa todos os assuntos para sua própria opinião. Ele deveria ponderar e medir as duas coisas ao invés de estar sempre puxando para um lado só. Pessoal, esse livro, apesar do nome ser tipo da direita e esquerda na literatura, ele vai falar de política sim, mas esse livro provavelmente não vai agradar a maioria das pessoas do dia de hoje, que as pessoas hoje em dia elas estão muito polarizadas. Eu sinto que quando o assunto é política, as pessoas ou você tá do lado delas ou você tá contra elas. Elas nunca conseguem ponderar, igual o autor diz aqui, as duas coisas. E as pessoas hoje em dia, elas nunca conseguem escutar o outro lado, né, que é o lado que elas não simpatizam tanto, e às vezes, raramente, falar assim, eu não gosto muito daquele outro lado, não, mas até que neste pequeno ponto aqui, aquele lado tem razão. Sabe, o autor ele vai falar muito sobre esse equilíbrio, sobre não ficar em um dos extremos. E ele vai falar no capítulo 4 sobre os autores que foram de direita, sobre os autores que foram de esquerda, mas ele vai defender mais os autores que, apesar de estarem em um lado específico,
também escutar o outro lado e ponderar sobre o outro lado. Ou, apesar daquele autor ser especificamente de um lado político, ele criticou aquele lado que ele inicialmente defendia, né? Porque não existe perfeição, nada no mundo é perfeito. Então é isso, esse livro e talvez esse vídeo não vai agradar você se você estiver esperando que o autor estabeleça aqui o seu lado político e defenda um lado e critique o outro. Esse livro não vai falar sobre este lado é melhor do que o outro lado, independente de qual lado seja. Então, se você é uma pessoa que, no assunto política, você só aceita opiniões do mesmo lado que o seu, esse livro não é pra você, porque ele não vai defender nenhum dos dois lados, na verdade. Ele vai ponderar sobre os dois lados e vai falar que os dois lados têm defeitos, que tem autores, né, tem escritores que são de lados diferentes e que também ponderaram sobre esses dois lados. Então ele é meio que um autor que fica no meio ali, sabe? E eu acho que isso, na minha opinião, de uma certa forma é o mais correto, porque quando você não estuda sobre os dois lados, como que você vai ter certeza que o lado que você tá é o lado certo? E como que você vai ter certeza que só o seu lado faz alguma coisa certa? Tipo, eu sinto falta nos dias de hoje das pessoas escutarem, mesmo quando aquilo não é exatamente o que ela quer ouvir, e dar uma chance de estudar sobre aquilo e falar assim, ah não, tipo, realmente aquilo está errado, porque realmente você pode escutar o outro lado e continuar não gostando do outro lado, ok, mas pode ser que você escute o outro lado e pondere e fale assim, ah não, esse lado tá errado em 90% das coisas, mas neste pontinho aqui ele está certo. Pode ser, mas pode não ser. Então, assim, acho que falta o escutar o outro lado, o ponderar sobre os dois lados da moeda. E esse autor, ele vai ser muito assim, sabe? O livro inteiro ponderando sobre os dois lados e meio que ficando no meio ali da balança. Ele nunca vai só defender um lado ou criticar um lado. Então, se você não gosta de autores mais neutros, não leia esse livro. Agora, se você tiver curiosidade de saber mais sobre a visão dele sobre o que é o intelectual e tudo mais, vale a pena. Eu gostei muito de ler o livro. Vou falar um pouquinho agora sobre o capítulo 2. O capítulo 2 são os 3 tipos de intelectual. E daí ele vai falar que os 3 tipos de intelectuais são o metafísico, o técnico e o crítico. E aí ele vai falar o que é cada um deles. Aí ele resume aqui, olha, o que é um intelectual metafísico. Aí aqui, olha, os metafísicos, para eles, o conhecimento mais verdadeiro é o que concerne aos princípios primeiros. Então, para os metafísicos, o conhecimento verdadeiro é o mais importante. Aí ele vai falar dos críticos técnicos, que são os críticos que são mais realistas, concretos e sem preconceitos. E aí tem os intelectuais críticos, que têm a presunção de serem criticamente os mais coerentes, dado que não creem nem crer nem saber, ou mais precisamente julgam que as certezas podem ser apenas subjetivas, transitórias e volúveis. Se afirmam algo, fazem-no com prudência e declaram preventivamente. Aquilo que afirmo agora vale aqui, vale agora, e pelo que diz respeito a mim, decidam vocês se por acaso pode dizer a respeito em outras paragens no futuro a vocês também. Então, os intelectuais críticos, eles são aqueles que são mais coerentes, né, de acordo com o Alfonso. E daí ele vai decorrer páginas e páginas e páginas e páginas sobre a diferença desses 3 tipos de intelectuais. Eu achei interessante, e aí ele cita nomes de alguns intelectuais que são, esse fulano é mais crítico, esse é mais metafísico, esse é mais técnico. É bem interessante, assim, mas eu senti que o livro todo parece, assim, um grande livro de estudo, para você estudar sobre assuntos diferentes, de acordo com a opinião do Alfonso, do autor do livro. E aí, vem o capítulo 3, deixa eu pegar aqui o comecinho. O capítulo 3 é Escritores e Política.
tá? E aí ele vai falar sobre os vários escritores que foram declaradamente políticos, ou de um lado, né, ou escritores de direita, ou de esquerda. E é aquilo que eu já falei, ele vai ponderar e até meio que elogiar os escritores que tiveram o discernimento de, mesmo sendo de um dos lados políticos, ou criticar aquele lado que ele acreditava, ou até mesmo ouvir os dois lados. E assim, fala também sobre questão de punição, e muita coisa assim sobre crimes políticos, e aí vai. E aí depois ele vem aqui pro capítulo 4, que é o capítulo que dá nome ao livro, né? E eu pulei o capítulo 4. Aqui, ó. Direita e esquerda na literatura. Aí eu marquei uma parte aqui no comecinho, que ele explica um pouco, ó. A ideia que temos das obras literárias como objetos culturais irredutíveis a um só significado e a um sistema de ideias, ainda que possa ser apenas um mito teórico, captura, no entanto, um aspecto da realidade literária e exprime uma vontade legítima, a de que nem toda a nossa imaginação, nem todos os nossos pensamentos possuam ou tenham que possuir uma relação com a realidade social presente, muito menos com as opiniões políticas e menos ainda com as disputas políticas momentâneas. A política não abarca todos os pensamentos de um indivíduo, talvez nem mesmo o de um político profissional. E eu achei essa parte, assim, pra mim foi a coisa mais perfeita, eu acho que é a coisa que as pessoas mais precisam ouvir nos dias de hoje, e eu vou falar por que eu concordo. Porque aqui ele tá falando que a imaginação de um escritor, ela não tem que ser uma imaginação política. Ele tá falando que o nosso pensamento não é 100% das vezes um pensamento que tenha relação à política. E eu sinto que hoje em dia as pessoas fazem uma pressão para os escritores sempre colocarem coisas políticas nos livros, sempre vir com algum movimento social no livro, sempre vir com alguma coisa, tem que falar sobre alguma coisa no livro, tipo, não pode ser só a imaginação do escritor, e ele vem defendendo isso, que não precisa, o autor não precisa falar de coisas políticas nos livros, porque a imaginação, o pensamento, não é 100% das vezes político. E eu concordo que sim, é necessário ter livros que vão falar sobre assuntos políticos, que vão falar, por exemplo, sobre racismo, sobre a questão da sociedade, sobre as diferenças de classe. Isso é necessário sim, mas isso não quer dizer que 100% dos escritores tenham que escrever esse tipo de livro, que todos os livros lançados de agora pra frente tenham que ser livros políticos, sabe? Não, a imaginação não tem que ter esse tipo de limite. E eu concordo com isso, a imaginação não pode sofrer esse tipo de bloqueio. E se o cara tem um pensamento, se o escritor ou a escritora tem um pensamento ou imagina uma história que não tem um vínculo político, por que ele não pode escrever esse livro, sabe? Tipo, ele pode sim escrever um livro que não tenha relação com a política, que não tenha uma militância ali no meio, sabe? Ele pode sim. Os livros que têm a ver com algum tipo de problema social, eles são importantes, mas não todos os livros têm que ter isso dentro da história, sabe? E o Alfonso fala sobre isso aqui, que tipo, o nosso pensamento, a nossa imaginação não é 100% das vezes político, e tudo bem, sabe? E eu concordo com ele nesse quesito. E aí depois ele vem no capítulo 5, como ensinar a literatura moderna. O Alfonso, ele foi professor de literatura moderna durante 20 anos. E aí, nesse capítulo, ele vai falar um pouco da experiência dele como professor de literatura moderna e quais são as estratégias que ele criou, né, durante esses anos para ensinar aos alunos essa literatura moderna e por quê. E ele fala por que ele desistiu de ser professor e saiu da carreira ali acadêmica, sabe? Eu achei bem interessante. Não vou contar pra vocês o motivo, mas eu acho bem legal se vocês tiverem a oportunidade de lerem esse livro. Ele pondera muito sobre as dificuldades de ensinar literatura, principalmente literatura moderna, para pessoas que hoje em dia têm, tipo,
muita influência de informação, tem o uso da internet e as pessoas ficam distraídas, as pessoas realmente sentam para ler hoje em dia, então ele pondera sobre todas essas coisas, né? E o capítulo 6, que é Onde foi parar a indústria cultural? Gente, esse capítulo ele fala sobre o que, na opinião do autor, é que, tipo assim, que a cultura foi ladeira abaixo, assim, sabe? Aí ele fala que na primeira página do capítulo, que é a página 83, ó, o fato é que a indústria cultural tomou posse por completo da vida social. A redução da arte, a redução do pensamento, de emoções e sonhos a mercadorias para serem produzidas em série para o consumo da massa é, de fato, um fenômeno tão imenso e onipresente que ilude a observação. E aí ele vai falar mais sobre isso. E quando ele fala ilude a observação, ele quer dizer que, depois quando ele explica, ele quer dizer que as pessoas têm essa falsa sensação de que o que a gente consome é cultura, mas que, na opinião do autor, não é cultura de fato. Entendeu? Porque tudo é produzido em massa, as músicas são produzidas para as massas, os filmes são produzidos para as massas, tudo hoje, né, que ele tá falando que da indústria cultural virou tipo assim, vamos fazer coisas para vender, para virar mercadoria e não fazer arte pela arte em si. E então, ele, na opinião dele, hoje em dia as pessoas têm essa sensação de que elas estão consumindo cultura, mas que na verdade elas não estão, elas estão só consumindo mercadorias, né? Comprando filmes, quadros e coisas assim que tem essa ilusão de que é arte e que é cultura, mas que na opinião dele não é. Eu achei bem interessante essa visão dele. E aí tem uma página aqui que ele fala um pouquinho, né, sobre o que é ser intelectual, e eu achei a definição dele muito interessante. Eu até tirei foto e postei lá no meu Instagram, porque na verdade nem a definição dele, ele cita a definição de um outro escritor, né, o Steiner, e a definição é assim, olha, o intelectual, escreve Steiner, é simplesmente um ser humano que lê os livros com um lápis na mão, comenta, anota, questiona, responde, conecta uma experiência escrita com uma ainda não formalizada. Não importa se se trata de um texto sacro ou profano, é a intensidade da atenção e a repetição meditativa que dão valor ao que se lê. Então, ele começa o livro criticando as pessoas que se auto-intitulam intelectuais, e aí quando chega na página 86 ele fala que ele concorda com essa visão do Steiner, então é a opinião dele sobre o que é realmente um intelectual. Então, para ele, realmente é um intelectual a pessoa que lê livros com plena atenção, que anota, que conversa com o livro, que tá ali rabiscando, anotando e revendo e relendo, que presta atenção. Quando ele fala da repetição meditativa, é quando você lê um livro e pensa sobre aquilo, medita sobre aquela ideia. Você pode discordar daquela ideia, igual muitas vezes eu leio um livro e falo assim, nossa, não acredito que essa pessoa tenha essa opinião, eu não concordo, mas beleza, eu continuo lendo o livro, né? Achei muito interessante essa definição de intelectual, então eu posso me considerar uma intelectual, já que eu escrevo nos meus livros todos os meus livros têm um monte de anotação. E aí, pra finalizar, eu marquei aqui uma página como, tipo, super importante, que é falando da questão, no mesmo capítulo que ele fala sobre a questão da cultura, ele fala também da questão dos livros, né? E aí, ele fala, assim, na página 88, ele fala sobre a questão da leitura e da influência sobre a leitura da mídia. Eu vou ler pra vocês. É meio grandinho, mas vale muito a pena, ó. Ele fala assim, olha, em que medida o público de massa dos grandes eventos culturais mudou os próprios comportamentos e as próprias escolhas em sua relação cotidiana com os livros? Consumir uma noite literária pública é mais fácil que consumir, ou seja, ler e entender um livro.
Então ele já começa a criticar aí, ó. Consumir uma noite literária pública é mais fácil que consumir, ou seja, ler e entender um livro. Os livros são distribuídos triunfalmente pelos jornais, mas quem distribui o tempo e o hábito de lê-los? Vou ler de novo, ó. Os livros são distribuídos triunfalmente pelos jornais, mas quem distribui o tempo e o hábito de lê-los? Porque a venda dos livros de poesia... Por que a venda dos livros de poesia permanece estáveis em níveis baixíssimos, mesmo que há décadas as leituras públicas de poesia sejam tão cheias? Então, assim, por quê? Por que é tão difícil, assim, vender livro de poesia, sendo que hoje em dia um monte de gente vai em sarau e declama poesia? Se declamar poesia em público é popular. Aí ele continua. É lícito pensar que o como prevalece sobre o que. A forma do consumo efêmero e rápido, a transformação da mais complexa cultura em um espetáculo de uma noite, reduzem o chamado patrimônio cultural ao pó dourado e vago aroma. Que relação existirá entre a frequência dos estímulos culturais e a capacidade de assimilação? A geladeira cultural está sempre cheia, mas qual nutricionista nos dirá o que realmente necessitamos comer? Ainda existe a hora das refeições, mas quais serão as horas para ler Chekhov ou Thomas Hardy e fazer algumas anotações? Ter visto a cara do autor enquanto recita 2 páginas de um de seus livros fará com que compremos o livro ou nos dará a impressão de ter lido suas obras? As manifestações culturais divulgam a cultura, mas conseguem comunicá-la? E aí, eu anotei muita coisa nessa página, ó. Aqui, eu comecei a ler aqui e aí li até aqui o final, e daí eu anotei muito. Porque ele fala sobre a substituição da leitura por uma outra forma de conhecer aquela história sem ler o livro. E aí ele pergunta, né, que relação existirá entre a frequência dos estímulos culturais e a capacidade de assimilação? E, tipo assim, escutar alguém falar sobre o livro faz com que essa pessoa tenha a sensação de que ela já leu o livro. E aí isso me fez parar e meditar, né, e ter um tempo meditativo sobre esse assunto, porque aí eu fiquei me perguntando, né? Porque eu criei o canal com a intenção de influenciar as pessoas a criar o hábito da leitura. De quando eu venho e falo de um livro aqui, que se eu falo do livro, mesmo que eu não goste, você tenha interesse de ler aquele livro pra ver se, não, beleza, realmente o livro não é bom ou não. Ela não gostou, mas, tipo, eu gostei, ok. Então, a minha intenção com o canal era fazer com que mais pessoas começassem a ler e que mais pessoas criassem esse hábito, começassem a gostar de ler também. Mas aí, com essa opinião dele aqui, eu comecei a me perguntar, será que eu tô fazendo o oposto? Tipo, mesmo a minha intenção sendo criar mais leitores, eu tô fazendo com que as pessoas, ao me escutar falando sobre um livro, elas não leiam aquele livro, porque elas vão ter a sensação de que elas já leram. Sendo que quando eu falo sobre um livro aqui, é sempre, tipo, no máximo, tipo assim, 1% do que o livro realmente é, sabe? Não tem como, em um vídeo de, tipo, poucos minutos, você realmente dá a dimensão real do livro. Não tem como você considerar que você já leu o livro sem ter literalmente lido o livro, né? Mas eu parei pra pensar assim, será que quando eu falo de um livro aqui, as pessoas que escutam, que assistem esse vídeo, acabam não lendo o livro, mesmo elas achando interessante porque elas têm a sensação de que elas já leram o livro, sendo que eu só resumi o livro e falei da minha experiência, tipo, se eu gostei ou não gostei. Então, ele me fez refletir sobre isso, porque ele fala sobre isso, sobre a questão de, tipo, muito se fala sobre os livros, muitos eventos sobre os livros são feitos, mas parece que as pessoas não estão consumindo e lendo do jeito que, com a mesma frequência que elas vão nesses eventos. As pessoas não leem livros com a mesma frequência que elas assistem vídeos sobre livros. Então isso me fez refletir um pouco e eu queria saber de vocês, tipo assim, quando vocês, não precisa ser só do meu canal, quando vocês assistem qualquer outro canal bacana, tipo o TLT, o Literaturice,
sei lá, qualquer outro canal bacana, quando vocês escutam as pessoas falando sobre os livros, vocês têm a sensação de já ter lido e daí não compram o livro, ou os vídeos ajudam vocês a, tipo, ter um norte, não, tipo, esse livro eu devo gostar, então eu vou comprar e vou ler. Então, assim, o vídeo influencia e ajuda vocês lerem mais, ou os vídeos fazem o oposto, tipo, fazem com que vocês leem menos? Contem aqui pra mim nos comentários, que eu fiquei muito intrigada com esse tópico que ele levantou aqui. E aí, os dois últimos capítulos, Equívoco Místico, que é o capítulo 7, ele vai falar sobre religiosidade e espiritualidade na literatura, mas eu não achei esse muito interessante, nem marquei nada. E o último capítulo, que é o capítulo 8, deixa eu abrir aqui pra falar o título. É sobre... são dois... aqui, ó. Pós-modernidade e neo-vanguarda. Eu também não marquei nada porque, na verdade, ele não explica muito sobre esses movimentos literários. Ele só cita autores. É como se fosse meio que uma listinha de autores e algumas obras. Então, assim, não achei muito interessante esses últimos dois textos. Então é isso aí, pessoal. Livro muito interessante, pelo menos os 6 primeiros textos eu achei muito interessante. Faz você refletir muito sobre as coisas. Eu, pelo menos, refleti muito sobre, assim, sobre a questão do intelectual, né? Essas pessoas que se dizem intelectual e que estão na mídia falando sobre tudo e todos, né? Porque hoje em dia a pessoa, às vezes, é formada em, sei lá, a pessoa tá na área de humanas, tipo assim, a pessoa se diz intelectual, é formada em, sei lá, história, e daí ele tá na mídia dando opinião sobre, tipo, vacina do Covid, que é uma coisa que não tem nada a ver com história, tem a ver com, tipo, biologia, tem a ver com outras ciências, né, tipo, tem a ver com... Entendeu? Não é da área da história ali, tipo, da opinião dele sobre a vacina da Covid, mas ele é o intelectual e ele está lá falando sobre esse assunto. Então, tipo assim, o intelectual que é formado em, sei lá... Vou falar história de novo, porque a maioria dos intelectuais que estão aí na mídia, eles são, tipo, historiadores que ficam falando sobre todos os assuntos, sabe? Aquecimento global, tipo... Não é cientista, tipo, não estuda aquecimento global, não tem conhecimento teórico para isso, mas como ele é considerado pelas massas do intelectual, ele tá lá dando a opinião dele mesmo sem ter conhecimento prévio, então isso me fez refletir muito sobre isso, sobre... Só porque a pessoa ela tem estudo numa área, não quer dizer que ela possa opinar sobre todas as coisas do mundo, sabe? Eu refleti muito sobre isso, sobre essa questão do intelectual. A questão também do extremismo político, né? Tipo assim, pessoas que são fanáticas por um lado ou fanáticas pelo outro e nunca escutam e cruzam informações ou estudam, né? Me fez refletir muito sobre isso também. E sobre a questão, realmente, dessa questão de, tipo assim, as pessoas estão consumindo muitas coisas sobre livros, mas não estão lendo realmente os livros, né? Que é uma coisa que o Alfonso traz aqui. E esse livro não é antigo, gente. Esse livro foi escrito relativamente, assim, recentemente, né? Ele não é um livro, tipo assim, de 1800 e tanto. É um livro... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ele veio pro Brasil em 2021, né? Ano passado. E deixa eu ver se vai falar aqui, olha, quando ele escreveu esse livro. Não tem aqui, ó. Mas o autor não é falecido ainda. Na partezinha que fala aqui, olha, Alfonso Berardielli, nascido em 1943, é ensaísta e crítico literário italiano. Foi professor de História da Crítica Literária na Universidade de Cosenza e professor associado de História da Literatura Moderna e Contemporânea na Universidade de Ca' Foscari de Veneza. Em 1995, num gesto raro de panorama acadêmico, demitiu-se da Universidade de Veneza, afirmando a impossibilidade de ensinar literatura dentro das aulas universitárias.
De sua autoria no Brasil foram publicados, entre outros, aí o nome dos livros, da Poesia Prosa, de 2007, Os Confins da Poesia, de 2003. Então, assim, esses textos, esse livro, não, acho que não tem uma data específica, porque é um compilado de textos que ele publicou ao longo da vida, mas não são textos dos anos 2000, assim, não é uma coisa muito antiga, sabe? Então, me fez refletir bastante. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem o que vocês acharam e a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!